E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, nosso primeiro episódio do Sorricast, trazendo um dos temas que eu mais adoro da empresa, um dos temas que são um do pilar da nossa existência, a educação corporativa. Como que a gente treina, como que a gente dissemina todo o conhecimento que é feito dentro da estratégia. E aqui comigo, Thaís Rossini, a nossa guardiã desse pilar aí. A gente vai conversar bastante hoje, né, Tatá? Para a pessoa que tá fora da Sorriface, que tá dentro da Sorriface, saiba tudo o que acontece antes de um treinamento e depois, né? Exatamente, Du. Acho que é uma dupla responsabilidade nossa aqui hoje, né? Falar de uma área tão importante, acho que de um tema tão importante para as pessoas como um todo, que é a educação, o aprendizado continuado ao longo da vida, mas também a gente sair com chave de ouro, né? Estrear com chave de ouro. Hoje a gente dá aí o start com o pé direito, eu tenho certeza, nesse podcast que vai ser incrível. Sorricast sendo aí mais uma iniciativa da Sorri pra gente levar comunicação, levar conhecimento. Muito obrigada pelo convite, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Que bacana. Tatá, me conta como é que a educação te chamou. Me explica como é que entrou na sua vida isso daí. Du, é muito legal responder essa pergunta, pensar em responder essa pergunta, porque eu acho que sempre permeou na minha vida um viés didático. Eu lembro de brincadeiras de criança, eu gostava de brincar de escolinha, mas eu era professora. Sempre fui aquela criança que gostava de estudar, gostava de ensinar para os amigos formas de aprender que eram mais leves. Lembro até na minha época de colegial de ganhar um primeiro dinheirinho ali dando aula particular para algumas amigas. E até na faculdade, minha formação em Direito, eu também estava ali já flertando com as áreas de educação. Meu objetivo era ser professora universitária, né? Gostava muito da área de Direito Constitucional. Mas a vida acontece, né? E aí eu sempre fui muito fisgada também ali pela área comercial. Gostava muito da ideia de, poxa, fazer meu próprio salário, né? Poder ganhar uma comissão bacana. Durante a faculdade, trabalhei ali como vendedora, ganhei um salário legal. Que quando eu me vi recém-formada, não tinha nenhum estágio, não tinha nenhum escritório de advocacia que poderia pagar algo parecido. Então, me vi diante de dois caminhos, né? Fazendo uma especialização ali de direito para dar aula e tendo uma promoção interna ali numa primeira empresa onde eu trabalhei para ser responsável do setor e ganhando um salário bem atrativo. Então, fui ali mais pela intuição do que pela razão. E vem se provando, dando muito certo. Ali eu tive a possibilidade de ministrar treinamentos de uma forma, eu acho que desafiadora, né? Que é no dia a dia. Eu acho que o nosso sócio, o nosso franqueado, o nosso gestor de clínica vive isso, né? Tá acontecendo, a clínica tá acontecendo. Como que eu transmito conhecimento? A partir daí, migrei ali para o cenário de odonto franchise, minha grande paixão. E fui chamada ali por um amigo que trabalhava na área, via um perfil ali de desenvolvimento. E muito naturalmente, iniciei na consultoria comercial, mas muito naturalmente migrei para as áreas de treinamento, porque eu sempre acreditei nessa transmissão de conhecimento didática. Então, sempre fui uma pessoa muito visual, gostava de montar uma apresentação, fazer um cartaz, fazer uma gestão à vista. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta de uma maneira sucinta, é algo que é muito inerente à minha personalidade. E eu fico muito feliz hoje de ter tido esse encontro com a Sorri e ter casado, né? Ter uma empresa que dá espaço para essas iniciativas e poder desenvolver algo aí que eu gosto tanto. Bacana. Ô, Tatá, e você trabalhou em segmentos de saúde? E quais outros segmentos que você trabalhou? Eu venho do varejo de moda, eu tive uma experiência muito marcante ali. Eu falo que o que me formou muito como profissional foi minha experiência de trabalho na Zara, que é uma grande empresa. Ela vai trabalhar, na verdade, com um segmento parecido com o franchising. Todas as lojas são do Amancio Ortega, que é o grande dono, fundador aí, tá até hoje à frente das lojas. Mas existe uma transmissão de conhecimento muito interessante. Então, tudo parte do Polo Espanha. Existe ali uma adequação para uma realidade América Latina, uma realidade Brasil. E onde eu estava inserida ali em Londrina, no norte do Paraná, uma realidade região sul, Brasil. Então, eu conseguia entender essa transmissão de conhecimento. Eles eram muito frequentes ali nessa comunicação. Algo até que eu gosto de trazer para a Sorri, né? Esses rituais, toda terça, toda quinta-feira. Encontros pautados em que a gente espera receber essa informação. E eles direcionavam muito os encontros, os nippons, né? Que é o termo em japonês para reunião. Então, nippons de 5 minutos antes
de abrir a loja para transmitir esse conhecimento. Seja de tendência de moda, seja de estratégia de vendas. E isso foi algo que me formou muito como profissional. E eu levo, muito antes de saber que se chamava educação corporativa, eu levo para as minhas experiências, porque me desenvolveu. E foi onde eu tive ali o privilégio de crescer como profissional. Comecei como vendedora, finalizei como coordenadora ali do setor feminino. E quando eu migro ali, né, saio do varejo de moda, vou para o mundo corporativo, odonto franchising, confesso que eu acho que o que me trouxe uma novidade foi o produto, né, odontologia. Mas eu identifiquei muito o formato de trabalho e mais do algo que eu gosto do produto odonto. A gente fala de algo que é essencial, que é mudar a vida das pessoas, devolver saúde, qualidade de vida, bem-estar. Então, eu tô oferecendo uma transformação completa. E isso ganhou muito meu coração. Eu lembro de assistir os primeiros depoimentos, me emocionar muito, conhecer os primeiros pacientes visitando clínica, que é algo que eu não perco o hábito, pisar no chão da clínica mesmo, e ver o que a gente consegue fazer e o que tá por trás do nosso treinamento, né? Que é cuidar bem dessa pessoa. Bacana. Então, foi uma migração ali, né? De varejo de moda para odonto franchising. São as duas principais áreas que eu trabalhei, mas sempre num viés de educação e desenvolvimento de equipe. Entendi. Ô, Tata, e diz pra mim hoje, como que funciona um colaborador que põe o pé na Sorri Fácil? Ótimo. O que ele recebe de conhecimento aí pontual? O que ele recebe de conhecimento ao longo da jornada quando ele tá com a gente? E depois como é que ele se desenvolve dentro do negócio? Ótimo, Du. Fico muito feliz de responder essa pergunta nesse começo de 2025, porque quer dizer que esse colaborador ele chega com uma universidade corporativa muito completa, com a Universidade de Sorri Fácil. E esse colaborador, Du, ele pode estar surgindo de dois caminhos. Ou de uma nova clínica, e aí ele chega com uma clínica fresquinha, toda uma equipe que vai treinar junto com ele, ou alguém que está chegando em um cargo que foi contratado do mercado ou que teve uma promoção interna. Para esses diferentes cenários, a gente vai ter uma trilha muito completa, de acordo com a função dele, de acordo com as expectativas dele. Essa trilha ela tem uma gamificação, então vai ter ali um questionário, vai ter um certificado de conclusão de curso e ela já vai estar ali no ranking Brasil de top 5 alunos, então a gente tem esse viés também de motivar, de engajar. E o gestor consegue acompanhar também o desenvolvimento desse colaborador, trilhas assistidas, notas dos certificados, além, é claro, do que a gente faz questão, né, de trazer live toda semana para assuntos novos. A gente traz pequenas dicas, estratégias, fazemos questão sempre de conectar com as áreas e trazer ali algo necessário. Inclusive, hoje estava ali no nosso escritório de Indaiatuba, já conversei com a doutora Thaisa do Jurídico, para a gente trazer uma live para fevereiro. Conversei também com as meninas da ouvidoria, com a Jana, com a Rose, pra gente trazer uma fala legal de Reclame Aqui, que tá sendo aí, né, uma nota que tá subindo, tá vindo de encontro com o que a gente entrega mesmo, e como transmitir pra rede a importância de manter essa nota elevada. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma trilha consolidada, começo, meio e fim, treinamento base até um treinamento mais evoluído, a gente vai ter também toda semana uma pílula de conhecimento, uma dica estratégica para a rede. Bacana. Ô, Tata, eu sei que você faz isso com tanta naturalidade, você já fez comigo, mas explica como que uma pessoa, quando senta na sua frente, e você vê que ela tem um conhecimento que é específico e precisa disseminar aquilo, como que você extrai isso dela e instrumentaliza através de apresentações, de Legal. treinamento? Explica pra mim. Du, eu acho que para falar um pouquinho disso, eu vou falar de um conceito que eu gosto muito em neurociência, em neuroaprendizagem, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro do ser humano de aprender coisas novas o tempo todo. E o mais legal, antigamente a gente achava que só criança aprendia, né? Tinha aquela ideia de que, põe o filho logo na escolinha de inglês, depois que o adulto não aprende mais, né? E, na verdade, não. É provado cientificamente que o tempo todo a gente está construindo células neurológicas, neurônios. Ou seja, o ser humano não para de aprender, Du, até nos últimos dias de vida. Dito isso, muitas vezes para a equipe interna, é aprender o caminho da didática. Então, existe o conhecimento, mas vai existir uma crença limitante de que eu não sei transmiti-lo. Eu não sei ofertar isso. E aí, é claro, eu acho que o primeiro passo é entender onde esse colaborador se encontra, se ele já teve experiências de transmissão de conhecimento. Gosto muito de pedir que ele explique para mim, para ele ver que é possível. E a gente vai mapeando ali pontos de desenvolvimento e pontos que são fortalezas para a gente se apoiar. Então, poxa, eu tenho um colaborador interno que ele domina a área, ele é muito estratégico,
ele fala bem, mas ele tem nervosismo com telas, ele tem nervosismo ali em ver muitos participantes. Então vamos começar aos poucos, vamos fazer um presencial com uma turma pequena, uma apresentação para uma equipe interna, a gente grava, transmite posteriormente. Se eu tiver um colega que não gosta de desenvolver material, gosta de falar, é a parte que eu amo, é criar os materiais, essa parte de criação também. Então eu acho que é validar aonde cada pessoa se encontra, e junto com ela traçar um caminho de onde ela pode chegar. E eu gosto dessa ideia da neuroplasticidade porque isso vale para o nosso colaborador interno da clínica também. É ver potencial nas pessoas, né? A neuroplasticidade é justamente esse novo caminho que o meu cérebro vai trilhar. Automaticamente a gente vai sempre pelo mesmo caminho. E o nosso cérebro, ele tem alguns caminhos trilhados que não são tão positivos, que é a trilha do medo, a trilha do desejo, são comportamentos mais primitivos. Esse novo comportamento do desafio, do autodesenvolvimento, ele exige um esforço. Mas a partir do momento que você tem constância, tem um novo hábito, tem uma nova trilha, como se fosse um caminho numa floresta, né? A partir do momento que eu comecei a desmatar esse novo caminho, pisar por essa trilha, aquela antiga vai começar a nascer ali uma planta, vai renascer a floresta e eu tenho essa nova trilha de comportamento. Então, é lembrar que existe a neuroplasticidade, a gente pode e deve, né, do aprender o tempo todo. E enquanto coordenadora de treinamento, eu acho que não faria sentido estar à frente dessa área tão importante se eu não acreditasse no nosso time interno e em desenvolver as nossas pessoas também internamente. Bacana. Ô, Tata, e aí eu sou um colaborador. Como que eu me certifico que eu absorvi aquele conhecimento ali? Como é que o setor de treinamento falou, ó, você tá apto a sentar nessa função, a desempenhar esse papel? Legal, Du. Eu acho que o primeiro ponto é entender que tudo é processo, né? Então, me autoanalisar também e entender se eu tô mais perto ou mais longe desses objetivos. Poxa, se eu sou uma pessoa que já veio de uma experiência de trabalho semelhante, por exemplo, já fui recepcionista em um hospital, não numa clínica odontológica, mas entendo bem ali das funções, vou aprender o sistema, que é algo novo para mim. Eu já tenho essa experiência mapeada e eu já sei o ponto de observação. Agora, se eu tô numa primeira experiência de emprego, né, e eu tenho muito a aprender, desde habilidades de atendimento, rotinas, a rotina da clínica odontológica, que a gente sabe que é muito sutil, precisa ser muito afinada para funcionar bem, e também o sistema. Então, eu tenho um volume maior de aprendizagem, logo, preciso ter mais paciência com a minha curva de aprendizagem. Isso vale também para o gestor da clínica, né? Entender o tempo de aprendizagem de cada colaborador, mediante o que ele já traz ali de base de conhecimento prévio. Assisti às trilhas de conhecimento, tive contato com a equipe de suporte para treinar sistema, mantive contato com o meu consultor, no caso ali das áreas de atendimento comercial. Estou com um atendimento continuado e já consigo performar bem nas minhas atividades, consigo entender que eu domino a base da minha atividade. Mas é importante lembrar, que a gente precisa se atualizar sempre, né? Eu acho que falando de mercado de odontologia, mas falando de mundo hoje, a gente fala de uma era da informação. Então, tudo muda o tempo todo, o comportamento das pessoas está cada vez mais acelerado. Então, nunca é chegado o momento da estagnação. Eu acho que essa postura do eterno aprendiz, né, de aprender ao longo da vida, ela é vital. E eu acho que isso é algo que eu quero deixar em cada treinamento. A abertura para conhecer, para aprender. Então, posso entender que se eu estou executando bem as minhas funções, falando de time ali de performance, né, time de produção, time comercial, estou dentro dos indicadores-chave, estou conseguindo performar com excelência, mas o aprendizado, ele é sempre contínuo, né? Sempre existe algo novo que a gente pode aprender também. Bacana. Ô, Tata, e, por exemplo, eu sinto com a tua chegada na Sorrifácil aí, que a gente teve um nivelamento cultural muito grande, né? Eu sinto que eu tô lá no norte, por exemplo, numa clínica visitando, eu tô no sul, eu tô fora do Brasil, eu sinto essa presença da cultura nos colaboradores atendendo, né? Eu sempre brinco, falo, ó, como é que a pessoa tá fazendo o processo, mas ela tá fazendo com o sangue Sorrifácil correndo dentro dele, né? Que é aquele negócio, você vê que a pessoa transmite energia. Como que foi sua estratégia para poder estruturar essa nivelação cultural?
Eu acho que E eu quando posso… você vê isso importante? Você viu tanto que isso é importante? Demais. Eu posso dizer que foi a nossa estratégia, né? Que eu acho que vale falar aqui, quando a gente teve um primeiro encontro ali numa fase de contratação, deu um fit muito grande no que a gente tinha de objetivos, eu acho que de vida e de trabalho. Então, eu acho que nada você leva para o mundo profissional se você não tem enquanto pessoa. Ou seja, se nós não acreditássemos em cultura, em comunicação, em pessoas, em treinamento, a gente não entregaria isso no alto nível de excelência e constância que a gente tem na Sorri. Então, acho que foi um projeto muito nosso. E eu acho que o primeiro passo foi beber da fonte. E aí, estar hoje em uma empresa onde eu tenho sócios fundadores à frente da atuação é um grande privilégio. Então, hoje eu sento com o Eduardo, com o Edu, a gente conversa. Com o Edu e com o Everson, a gente conversa, a gente fala do Sorri Fácil, ontem, hoje, no futuro. A gente consegue estar muito próximo com as áreas de liderança. E o que eu faço questão, eu já falei, eu vou repetir, pisar no chão da clínica, entender se o que a gente vive no escritório é replicável na ponta. E se o que está chegando lá na ponta, a gente está visualizando no escritório. Esse é um hábito que eu nunca vou perder, de visitar as clínicas. E eu acho que é importante, do primeiro de tudo, beber da fonte, se munir dessa essência Sorri Fácil, conectar mesmo com visão, com valores da marca, levar a odontologia de qualidade, ser referência, trazer essa questão também da meritocracia para a nossa equipe, mas dando um apoio para esse desenvolvimento. E a partir disso, eu acho que viver, né? Eu acho que quando a gente fala de transmissão de cultura, não é muito palavra, não. Eu acho que é mais comportamento, né? A gente aprende muito sem falar. Olha ali um processo de educação infantil. A criança é pré-verbal nos primeiros anos de vida. A gente ensina tudo. A conversar, mesmo que sem muitas palavras. A se alimentar, a se manter aquecido. A não se machucar, né? Às vezes tá ali se arranhando. A ter um comportamento adequado. A andar. Mesmo antes da comunicação verbal, né? A gente vê isso também em muitas culturas. Por exemplo, na cultura indígena aqui do Brasil, a transmissão de conhecimento, ela não é verbal. Ela é no fazer e observar. Então, eu acho que, antes de tudo, é levar isso no comportamento e ter na clínica esses replicadores, né? Sempre vai ter aquela pessoa na clínica que a gente fala, nossa, essa pessoa tem uma essência Sorri Fácil, tem um brilho azul nela, né? Tem esse carinho. Então, fomentar essas pessoas que vão ser esses replicadores dentro das clínicas. E eu gosto de ter essas pessoas sempre por perto, né? Mando ali um livro de presente. Esses dias a gente teve um desafio ali no nosso treinamento. Quem estava mais ativo ganhou um livro também, incentivando essa cultura, incentivando esse desenvolvimento, trazendo para falar para a rede. E eu acho que trazendo um time ali de pessoas que acreditam e transmitem no comportamento, sabe? Muito para além ali das palavras. Você sabe que eu tenho um hábito, né? Essas pessoas que você falou aí que são chaves da cultura Sorri Fácil. Eu sempre tenho um hábito de, quando a gente vai tomar alguma decisão difícil, eu ligar para essa pessoa e falar, ó, o que você acha sobre isso? Sensacional. Porque, na verdade, eu já fui até muito corrigido por algumas pessoas dessas. Porque você vê que eles são guardiões da cultura, né? Perfeito. Do que trouxe a gente até aqui. Então, a gente tem um privilégio de ter hoje muitas pessoas em referências técnicas diferentes. Um é mais bom nisso, outro é excelente, tem excelência nisso. Mas o que nivela todo mundo são as crenças, né? Você vê que, tipo… uma pessoa, quando ela vê determinado tipo de comportamento, ela repugna, né? E às vezes você vê alguma pessoa que chegou nova, que ela tem um outro jeito de pensar, a próprio negócio, de uma certa maneira, meio que não consegue pegar substância nas relações, não é verdade? Perfeito. Por exemplo, você chegou, você tá com a gente há quanto tempo? Eu cheguei eu acho que em março do ano passado. Março agora dá um ano. E parece que a gente tá tanto tempo junto. Muito tempo, né? Então, tempo de casa, geralmente, não é muito o que norteia. O que norteia mesmo é moral, princípio do negócio, de vida, o que você quer pro futuro, né? Eu acho isso muito bacana, Sim. muito bacana. E eu acho que a conexão com as pessoas, né? Muito do que você falou, eu achei interessante. Eu falo que tem frase que, se fosse um livro, a gente grifava, né? Então, quero ressaltar alguns pontos que você trouxe. Eu acho que o primeiro e eu acho que a grande sacada de uma franqueadora é essa. Saber que quem sabe fazer tá na ponta, tá no dia a dia. Então, a gente aprende com o franqueado. A nossa missão é replicar, é pegar essas pessoas aí que são case de sucesso, que são exemplo, e dar voz e trazer luz.
E saber também manter essa homogeneidade. Se existe essa boa estratégia, eu posso ou não replicá-la. Ela é local, ela é pontual, até que nível ela pode ser replicada. Ela tá de encontro com o que a gente busca. Mas é ter a humildade de saber que nada mais do que quem está na ponta todos os dias. Sim. Por isso que eu gosto muito e até te agradeço, porque você me passou algumas pessoas-chave ali. E depois fui conhecendo algumas, te perguntava, falava, Du, essa pessoa nessa área faz sentido? Tá, também falo com essa pessoa. Então, hoje eu faço questão de finalizar o material, passar ali para um responsável técnico, passar ali para uma TSB, passar para um vendedor que vende, que está no dia a dia, para um avaliador que é comercial e falar, faz sentido? É possível? Se não, por quê? Como você faz? Ou quando eu me deparo com uma necessidade, poxa, precisamos aumentar o nosso ticket médio. Quem está fazendo isso bem está fazendo como? Através de indicação, através de um atendimento premium, através de uma campanha muito estratégica para protocolo. Quem faz bem? Está de encontro com o que a gente tem de teoria, e a nossa missão também é estarmos atualizados com o que a gente tem de publicações, com o que a gente tem de mercado odontológico e trazer na ponta a realidade. E com relação a esse fit, né, de quem chega trazendo algo novo, isso é do ser humano, né, é o famoso medo do desconhecido. E aí entra muito nessa questão da neuroplasticidade. É reconhecer em mim um padrão antigo, uma trilha antiga já calçada, que para mim é confiável, e me deparar com uma nova trilha, que eu posso me desafiar através dela. Acho que é um ótimo paralelo com o nosso paciente do protocolo, né? Sim. É aquela velha dentadura que me é muito conhecida, porém desconfortável. É a zona de conforto nada confortável. Ou ir em busca de um tratamento definitivo, fase cirúrgica, prótese protocolo, alto valor agregado, muitas vezes uma decisão disruptiva para minha família, onde já se viu investir-se tanto na dentadura da mãe, da avó, que sempre foi algo barato, e me colocar ali numa situação desafiadora, mas que vai mudar a minha vida. Então, eu acho que muitas vezes a gente precisa olhar para o que a gente propõe para o cliente final e revisitar se a gente também, né, tá se permitindo esse desafio. Sim. E é muito bom, Du. É muito bom a gente aprender ali novas formas de ver, novas formas de testar. Isso nos desenvolve muito. Ô, Tatá, e eu vejo assim, toda vez que você encontra uma equipe nova, que você chegou para implantação, né? Você tem uma dedicação, assim, muito grande para poder trazer o conhecimento. E fala para mim, o que você espera depois de um líder ou de um franqueado, né? Uma pessoa que consiga pegar a equipe e manter com aquela sinergia com o conhecimento. Porque eu vejo que você vai até onde dá. Depois é difícil, né? Exige uma etapa que quem tá à frente da operação, quem tá no dia a dia com esses colaboradores, ele tem um papel. O que você espera? Perfeito. Acho que até comentando desse carinho imenso por implantação e novos franqueados ali para pegar no colo mesmo, né, nesse momento. A minha entrada no universo do Odonto Franchising foi pela porta da consultoria comercial para novas clínicas. Então, eu chego e vou aprendendo junto com esses novos franqueados. E eu tenho muito carinho por todas as clínicas que eu implantei. Foram 40 clínicas ali ao longo de 6 meses. E até hoje eu sigo os dentistas no Instagram, acompanho clínica, vejo foto. Eu lembro de doutores que faziam primeiras reuniões comigo com um monte de caixa de mudança nas costas. Que saiu de uma cidade, foi para outra, conhecer ali, saber contratar pessoas. Eu acho que esse é um primeiro ponto, saber que um dentista, um investidor, por mais que seja uma pessoa, poxa, na faculdade de odonto não nos ensina a ser empresário, mas até o cara que faz ADM, ele pode fazer um MBA em investimentos na área de saúde. Ninguém te prepara realmente para empreender e empreender no Brasil, que é um cenário muito hostil para o empreendimento, né? Que oscila muito. Então, hoje é saber que, primeiro de tudo, você está começando, você está aprendendo junto com o seu time. E eu gostaria muito, que a gente tivesse nas clínicas 2 figuras imprescindíveis. Uma figura que fosse mais humana e comercial, e uma outra figura que fosse mais técnica, financeira, administrativa. Precisamos dividir esses 2 cenários. Eu acho que é humanamente impossível, é como se fosse um avaliador que é um cirurgião também. Eu acho que a cabeça opera ali em segmentos diferentes. Eu acho cruel até para a pessoa viver essa dupla jornada. E entender também, sócio, franqueado, investidor, que não necessariamente você vai ser essa figura de liderança. Às vezes você vai ter
uma financeira na sua clínica, uma responsável do administrativo financeiro, que tem um pulso muito legal para a equipe técnica, que tem conhecimento em odonto. Vai ter uma TSB que consegue fazer uma gestão muito completa. Vai ter um vendedor que é ali parte sócio da clínica que vai conseguir fazer essa gestão, melhor ainda que seja o dentista avaliador, mas vai ter figura-chave para ser essa liderança. E aí, o que é ser essa liderança? Estar por dentro de todas as lives, de todas as estratégias, dos encontros presenciais com a franqueadora, saber os momentos ali em que ele precisa readequar o time para disponibilizar o colaborador correto para a live correta. Poxa, vamos ter uma live agora com um parceiro nosso de fornecedor de dental. A sua equipe financeira, TSB, ASB, está disponível? Quem consegue ali segurar essa ponta, fazer um tour na clínica para esse colaborador estar disponível, né? Vamos ter um treinamento para recepcionista. Quem vai ficar na sua recepção por 40 minutos? É humanamente impossível estar no atendimento e prestar atenção em um treinamento ao mesmo tempo. Então, é direcionar essas pessoas, acompanhar, motivar e ser essa referência, como a gente falou agora há pouco, né? Do exemplo. Então, também estar ali muito pronto para aprender e para acompanhar esse desenvolvimento, porque você falou muito bem, a gente, enquanto escritório, enquanto franqueador, a gente vai até um certo ponto. A partir dali, da porta para dentro da clínica, o replicar, o executar, é 100% da equipe. Então, é a responsabilidade do fazer acontecer e acompanhar. A gente, se pudesse, ia mais, né? Que Nossa, humanamente a gente consegue fazer. É até um ponto que aí você deixa a pessoa colocar para fora também. Perfeito. Né? Esse ímpeto que ele tem empreendedor, essa liderança. Então, eu vejo que você tem uma capacidade de se adaptar muito a perfil de liderança. Perfeito. Né? Então, você sabe ajudar a montar uma equipe. Você sabe ajudar a treinar essa equipe. Né? Eu vejo que você tem uma preocupação muito grande com a gestão de pessoas. Perfeito. É você que aplica esse módulo. A gente está a todo momento Sim. revisitando ele. Sim. Porque toda vez a gente acha alguma coisa no campo que dá para trazer pro dia a dia de quem tá fazendo bacana, né? Como você mesmo falou. Às vezes, assim, tem um investidor que comprou a clínica, tá trabalhando nela, mas ele tem uma figura de Perfeito. liderança, né? Que tá ali no dia a dia organizando aquilo, organizando as relações, deixando toda a equipe mais segura dos próximos passos que tem que se dar, né? Perfeito. Então, mapear o que não dá certo é clínica sem líder, né? Exato. Porque aí parece que a gente se desconecta, né? Com certeza. A gente fica tentando pegar alguma atração. E aí eu vejo que, por exemplo, talvez a pessoa começa a entrar em algum treinamento, ou ela começa a não entender que aquele treinamento para ela que vai fazer ela mudar aquele problema, né? Então ela liga a TV, mas ao mesmo tempo liga a universidade corporativa e atende, e é muito difícil. Exato. Né? Você vê Exato. que as empresas que hoje aí crescem no mercado, as unidades nossas hoje que têm êxito, o pessoal é muito fidedigno com a educação. Muito. E eu acho que essa é uma fala bem legal de reforçado, porque eu acho que quando a gente pisa numa clínica, a gente sabe se tem uma gestão presente ou não. Pelo cheiro da clínica, pela iluminação, pela organização, pelo perfil da equipe. E essa é uma crença que a gente precisa desmistificar. Ah, mas não tem líder na minha clínica, não tem essa figura de liderança. Tem. E se não foi você que levantou e organizou, geralmente é uma liderança bem nociva. É aquela pessoa que tem um poder de influência, vai influenciar todo mundo a ficar na cozinha conversando, vai desestimular um time mais comercial, mais desafiador. Eu já presenciei em uma outra experiência, numa outra rede, uma colaboradora da área de saúde, auxiliar de saúde bucal, que ela tirava toda a estabilidade do time comercial. Quando comemorava a meta, fazia dancinha, fazia piada, chamava todo mundo para ir para a cozinha, disseminava más informações. E eu lembro até quando foi colocada após visita a possibilidade do desligamento, a dona da clínica se sentiu mal. Poxa, mas eu gosto tanto dela. E eu lembro de dizer, eu falei, olha, doutora, é uma pena porque ela não gosta de você. Ela não gosta do seu negócio, do investimento da sua vida. Ela está nadando contra a sua corrente. Então, por mais que seja difícil, tão importante quanto saber quem a gente coloca numa postura de destaque e qual a voz a gente vai endossar, qual comportamento a gente vai reforçar, é também olhar para a clínica de modo crítico e ver quem está puxando
para a corrente contrária. Ver quem muitas vezes é tanto saber contratar quanto desligar, né? São mensagens que a gente manda para nossa equipe e entra muito na resposta da cultura, né? As pessoas que entram e que saem. Quem permanece tem um comportamento inadequado, está trazendo um padrão de comportamento inadequado, né? E eu acho que um fato importante, o talento da clínica, o bom colaborador em um ambiente tóxico, ele não fica. Em uma clínica em que não se desenvolve, não dá espaço, ele não fica, a gente perde ele para o mercado. Então, imprescindível desenvolver lideranças para a gente trazer padrão, para a gente trazer conexão. Afinal de contas, somos Sorri Fácil, a gente precisa ter essa força, mas também para não perder talento dentro de casa, que é algo bem importante. Eu vejo que muitas vezes o pessoal pede algum auxílio para nós na hora de recrutar um time, Sim. né? E aí você consegue auxiliar, porque um time, por exemplo, hoje na empresa, eu falei, pra gente zelar pela cultura pro futuro, eu vou entrevistar todo mundo. E eu vou procurar quem eu quero. Porque a gente entende que quando você tá conhecendo o projeto, você entende a visão de futuro, você sabe o que você quer de perfil. Exato. Agora, quando você não tem isso bem claro e vai pro mercado procurar pessoas, você acaba se frustrando. Exato. Né? Você traz, às vezes, alguma pessoa pra dentro, como você mesmo falou, que ela não vai estar alinhada com os teus princípios e aí ela vai gerar toxicidade. E aí a ausência do líder num cenário desse, tá pronto o cenário para ele não prosperar. Exato, E a gente sabe que é um grande investimento, né? Tanto financeiro quanto de tempo, de energia. Hoje, ser responsável por uma clínica odontológica é um negócio lucrativo desde que bem feito, né? Então, a gente precisa honrar isso com as pessoas que a gente contrata. Acho que tão importante do quanto saber quem eu quero é também quem eu não quero. Quais são os comportamentos, quais são os padrões e habilidades ali que eu não desejo. E eu acho que é muito interessante também a gente pegar feedback com a equipe interna. Então, poxa, a SB, TSB que tá comigo há um tempo, fala aqui pra mim, que perfil de dentista orto é legal? Que perfil de dentista cirurgião você acha que é interessante, que você já trabalhou, é bacana? Que perfil a gente pode trazer para funcionar dentro da equipe? Para o dentista avaliador, né, doutor? Qual perfil de vendedor funciona para ser uma dupla com você? Qual linha você gosta de trabalhar? Trazer para um momento também dessa seletiva essa pessoa que vai ser par, essa pessoa para ver se tem esse fit também, que tem essa conexão e mapear com o tempo do nada como experiência, né? Mas quais são os perfis que funcionam dentro da sua clínica? Então, que para a área administrativa eu já vi que eu preciso de uma pessoa mais calada, mais sisuda, focada, compenetrada, com uma formação mais técnica, né, na área de exatas, completamente diferente da minha recepcionista, que tem que ser uma pessoa que fala, que se comunica, que é do contato com pessoas. Não quer dizer que essas pessoas não tenham espaço dentro da clínica, mas elas têm espaços muito mapeados. Sim. Agora, pensa meu perfil técnico, sisudo, calado na recepção, e o meu perfil comunicativo, pessoas fechadas numa sala, batendo boleto, validando ali números e planilhas. Então, é a melhor pessoa no melhor lugar e ter isso muito claro, né? Onde você vai encaixar cada um desses colaboradores. Bacana. Ô, Tata, e a gente fez uma expedição, né? Sim. No ano passado aí. Conta pra mim o que você levou na tua bagagem aí pra poder Nossa, disseminar. O que você tá pensando pra esse ano na expedição? Muita coisa. Eu acho que a expedição foi um grato encontro, né, com a Ponta ali. Conhecer o coração da Sorri, o start de tudo ali, principalmente passando pelo Rio Grande do Sul. Levo comigo, assim, momentos muito felizes de colaboradores, recepção, vendedor. Me abraçar, olhar no meu olho e falar, Tatá, voltei a ler por sua causa. Eu gostava de ler quando eu era mais nova, assim, com um livro, tô lendo, eu gostei. Recebi um bilhetinho também de uma auxiliar de serviços gerais. Eu tive uma fala ali falando da diferença de cuidar de uma flor, né, e de cuidar de um cacto, quantidade de água, de luz, fazendo um paralelo para personalizar o atendimento com o cliente. Ela escreveu um bilhetinho para mim que ela gostava muito de planta, que ela gostou do que eu falei. Guardo comigo até hoje, assim. Então tive encontros que eu acho que antes de tudo, né, chancelam o trabalho que a gente vem fazendo de educação e de cultura, porque isso não faz sentido, não conecta com a Ponta.
não é para acontecer. Se a gente faz uma reunião online, é para reunir, não é para separar. Então, a gente vê que isso tem acontecido e aí a gente vai para o presencial e se conecta ainda mais. Um grande ganho para mim foi também desenvolver o nosso Sorri Start, que é a nossa trilha inicial na Sorri Fácil, durante a expedição. Então, eu ia trocando ideia com o dentista, mostrando material para eles, pegava uma ideia do que eu vi, tirei muita foto de clínica que tá nos materiais. Então, foi assim, co-criado em 2 semanas ali muito intensas de contato com a ponta. E muita gratidão, assim, né? A gente roda também ali, passando Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Chegamos até o nosso time do Nordeste, que assim, fechamos com chave de ouro, né? Um time com muita energia. E muito legal ver que o time do Nico também, né? Nosso franqueado do Uruguai, com as doutoras, esteve presente. E muito legal ver que a gente supera esse regionalismo. A gente supera muitas vezes o desafio da linguagem para conseguir se comunicar e entender o quanto temos em comum. Não o que temos de diferente, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica procurando tanto motivo para não fazer ou para não fazer igual, mas eu acho que a postura é muito mais ver aonde somos, Sorri Fácil, onde o nosso objetivo é o mesmo e como a gente pode aprender uns com os outros. Então, aprendi muito e sou muito grata aí pela experiência. Aguardem o próximo, né, Edu? Quero ver aí como vai ser o nosso encontro esse ano, que é sempre muito poderoso. Bacana. E o Sorri Start que você fez durante toda a expedição aí? Sim. Me conta um pouco mais o que é, Perfeito. como que ele é executado, para quem que ele é. Ótimo, Du. O Sorri Start, ele vem para mim como uma primeira grande necessidade quando eu chego na Sorri, que é ter esse treinamento padrão mensal para novos colaboradores ou colaboradores que desejem uma reciclagem. Então, fiz questão de trazer esse padrão de treinamento mensal de novo, trazendo muito essa questão dos rituais, da constância. Então, toda terceira semana do mês, a gente tem esse momento. Abrimos ali o treinamento, são sempre encontros online ao vivo, não é nada gravado. Então, a todo tempo a gente consegue ter um feedback do colaborador, ter as respostas ali. Começamos com o nosso onboarding, passamos por toda a jornada ali dentro da clínica, gestão de pessoas, time de marketing, recepção, captação, avaliação, vendas, equipe técnica, sistema, financeiro. Então é uma semana ali muito completa, de terça a sexta, onde a gente passa por todas as áreas. Horários específicos por colaborador, imprescindível para o gestor participar da trilha completa. Claro que é um olhar muito intenso para a nova clínica, para uma clínica de implantação, para o novo colaborador, mas também para aquele colaborador que precisa de uma reciclagem, gostaria de fazer essa reciclagem. Sempre ao vivo, todos os meses. É legal a gente trocar essa ideia depois com o gestor. Olha, essa pessoa que ela tem perfil realmente para a área que você falou, ela trouxe uma estratégia legal, ela se posicionou muito bem. O inverso também, olha, não abriu câmera, não interagiu, então a gente consegue dar esse primeiro feedback também. E é sempre muito bacana, tem sido, né, Du, também para quem chega no time escritório. Tem também ali a possibilidade de conhecer uma rotina de clínica odontológica para quem não vem do segmento. E é muito bacana, Du, eu sempre aprendo com os meus colegas também, ouvindo as outras áreas. É legal a gente ver as equipes trazendo cada vez novos colaboradores para ministrar treinamento. Tivemos um desenvolvimento incrível do time de TI ministrando treinamento, do time de marketing também com novos colaboradores, time de consultoria. Então, eu acho que é uma frente que a gente desenvolve tanto a clínica quanto a nossa equipe interna. E hoje eu acho que é uma segurança, né? Até para o gestor saber o momento de contratar, quando desligar, quando vai ter o momento ali para o treinamento. Então, a gente consegue trazer uma estabilidade ali, uma constância nessa entrega também. Ótimo. Ô, Tata, e quando você olha mercado, assim, por exemplo, como é que você vê que a gente, Sorri Fácil, tá em relação ao mercado? Quanto que esse tema educação é trabalhado em outras redes ou em outros negócios? Qual que é a dificuldade que você enxerga quando você recebe algumas pessoas de fora, de outra rede? Legal. Que eles veem valor nisso daqui? Fala um pouquinho desse contexto aí que você... É muito bacana responder essa pergunta, porque nessa semana, na segunda-feira, a gente teve um encontro com 4 novos franqueados e tive um feedback muito legal da universidade, né? Por ser uma ferramenta que traz relatório em tempo real, traz um overview ali para a gestão desse colaborador, tem certificados com validade no MEC. Então, hoje, enquanto treinamento,
nós temos entregas que surpreendem, né? Quem já vem desse cenário, odontologia, mesmo franquias, eu acho que para quem vem como dentista que tinha experiência individual e vem hoje para um cenário franquia, é realmente se sentir abraçado, se sentir cuidado pela franqueadora. E não tem como, o treinamento passa por esse viés de primeiros passos. Então, isso a gente faz questão de entregar com constância, com atualização de conteúdo, com responsáveis estratégicos das áreas e também com uma entrega ali muito moderna de relatórios, de questionários, de certificados. Então, hoje a gente foi em busca do que existe de melhor no mercado, falando de e-learning, falando de conhecimento online, conhecimento ali virtual. A gente foi em busca do que existe de melhor e um parceiro ali, né, a empresa parceira para nossa ferramenta, que está constantemente se atualizando, nos avisam, inclusive, das novas atualizações. Então, tem até uma ferramenta de IA que está chegando para a gente ter mais desafios ali com relação às trilhas e questionários. E eu acho que olhando para o mercado hoje, mais do que nunca, a gente vai para um caminho da educação de hiperpersonalização. Hoje não se trata mais o aprendiz, o aluno, como uma tábula rasa que aprende tal qual todos os outros. Hoje muito se fala das neurodivergências, desde um TDA, um nível de autismo, até uma superdotação, para entender que cada ser humano aprende no seu nível e na sua própria velocidade. E isso a gente trazendo para a andragogia, que é a aprendizagem do adulto, trazendo para o cenário de educação corporativa, é ter essas ferramentas que nos permitem hiperpersonalizar esse ponto de contato, né? Mapear o nível de formação que essa pessoa tem, desafiar quem já está no nível mais avançado, acompanhar quem está no nível inicial. Então, hoje eu vejo que a inteligência artificial, as pesquisas recentes da área de educação vão permitir trazer um ambiente educacional cada vez mais didático, sabe? É algo que a gente já vê nas escolas e tem começado a chegar também pro mundo corporativo, para a educação corporativa. Então, eu acho que a gente está aí diante de um cenário positivo, até porque o colaborador que chega, a nova geração de colaboradores que chega, é muito moderna, é muito desafiadora, é muito questionadora e cabe a nós, né, saber acolhê-los e dá-los ali o que eles buscam de desenvolvimento pessoal, porque senão, Du, não tem como. É bate-cabeça geracional, é o diretor ser de 2, 3 gerações passadas, o colaborador ter uma visão ali jovem, nova. A gente não pode correr o risco de ficar tendo contratações atrás de contratações, um turnover muito alto. Então, a gente precisa entender também e sempre se atualizar. Isso é algo muito importante. Ô, Tatá, você falou um nome aí que ele é difícil, mas um dia você me explicou isso aí e fez muito sentido pra mim. Fala um pouquinho desse negócio de andragogia aí. Perfeito. Como é que o líder ali tem… O que é o mínimo que ele tem que saber sobre isso daí? Perfeito. A gente fala, né, inicialmente, por muito tempo se falou da pedagogia, né? Então, a gente pega o prefixo pedo, que é da infância, por exemplo. Se você vai num pediatra, um médico de criança, então, a gente tem a pedagogia, que é o ensino da criança. E a gente tem ali os primeiros estudiosos da área, a gente fala de uma educação de desenvolvimento, a gente pode falar de Piaget, Vygotsky, Skinner, onde entende-se a criança com potencial de aprendizagem que vai até o início da adolescência. Com o tempo, entendeu-se que, na verdade, o adulto aprende também, mas que existe um comportamento diferente para aprender. Logo, precisa existir um comportamento diferente para ensinar. E aí surge a andragogia, que é o ensino do adulto. Eu acho que o ponto mais importante, Du, é que o adulto ele vem para uma fase educacional e a gente faz um recorte da andragogia no mundo corporativo, na educação empresarial, para resultado, mas eu poderia estar falando, por exemplo, de um curso superior, de um supletivo, né? Ensinando adultos de modo geral, acima ali dos 18 anos. A gente fala de uma pessoa que já tem uma experiência de vida completa, ela já tem uma autodeterminação, ela sabe o que ela busca. Então, ela vai para a sala de aula, ela vai para o ponto de encontro de aprendizagem, sabendo o que ela quer aprender. Se eu dou um treinamento corporativo para vendedores e eu minimamente não mapeei a dor deles, eu não conecto, eles vão me ouvir e vão falar, bom,
tá só na teoria, não sabe nada da prática, não existe conexão. Então, primeiro, a gente fez muito esse trabalho, né, do Aqui na Sorri. Sim. Roda uma pesquisa. O que esse povo quer aprender? Quais as suas principais dificuldades? Mapeamos. Faz sentido a gente ir por esse caminho? Legal, era isso que eu queria, é isso que eu preciso. Então, acho que o primeiro ponto no processo andragógico é se mostrar funcional. O adulto, ele vai muito pro momento de aprendizagem querendo ganhar melhor, ser promovido, ganhar mais comissão. Então, tem um objetivo muito operacional de excelência. E existe uma retenção de conhecimento a longo prazo mais estável, mas também um tempo disponível menor. Ou seja, eu não vou ficar tal qual no ambiente pedagógico, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, lecionando conhecimento base. Eu tenho momentos-chave, e aí um trabalho nosso também, né, do saber o melhor horário para cada área, estar conectada com a gente. Meio-dia, 2 da tarde, qual é o dia que tem menos movimento, para a gente ter uma adesão ali. E também entender que a gravação desses encontros online é importante, porque existe uma adequação pessoal ali para sua rotina. Então, eu acho que a principal chave para a andragogia, né, para ensinar o adulto, é respeito. Né, é validar essa troca. A gente não fala de um professor, a gente fala de um facilitador do processo de conhecimento, mas a gente traz muito metodologias ativas de aprendizagem, ou seja, momentos de prática e de troca onde um aprende com o outro. Quando a gente traz numa live um case de sucesso, uma clínica para trazer para nós objetivos, quando no encontro presencial a gente exerce uma dinâmica, são momentos de trazer para a atuação, que é o que de fato vai validar esse conhecimento. Que domínio, hein? Meu Deus do céu, Tatá, que orgulho. Quantos livros você tá lendo por ano, Tatá? Cara, quantos livros você acha que eu li ano passado? Eu acho que você lê na base aí de uns 8 por mês. É, mais ou menos. 8? É. Nossa. 101 livros ano passado. Eu me surpreendi. É. Não vou mentir pra você. Chegou dezembro, eu tinha lido acho que uns 86. Eu falei, meu Deus, por que eu fui ver que eu tô perto dos 100 livros? Vamos lá, é uma meta. O que me ajudou é que eu comecei a ler HQ, né? Eu me descobri nesse universo das histórias em quadrinhos. A gente tem histórias incríveis ali, com excelentes artistas. Então tem esse apoio visual muito bacana. Era uma vertente que eu não conhecia ainda. E foi um ano em que eu descobri o Stephen King, que hoje é o meu terceiro autor preferido. Então, são livros ali de ficção, são thrillers de suspense. Então, não dá pra largar o livro, né? Só e físico, aí, eu Tatá. gosto… Só físico. Eu falo que eu tenho um objetivo pessoal, né? Que é ter uma biblioteca gigante dentro de casa. Então, se eu for ler e-book, se eu for comprar um Kindle, não dá muito certo. Eu sofro nas mudanças, viu? Porque tem uma coisa pesada pra carregar, é livro. Mas eu gosto sempre, essa é uma dica que eu sempre dou. Eu gosto muito de intercalar livros de história, de ficção, histórias em quadrinho. Sim. Agora, que é o que eu tenho gostado muito de ler, com livros técnicos. Eu gosto, na verdade, foi uma coisa que eu fiz mais conversando com você, na verdade, de ler artigos científicos. Então, ver ali de uma maneira bem sucinta o que eu quero aprender. Às vezes, um livro poderia ser um artigo científico muito bem escrito. Sim. E a gente consegue absorver um conhecimento mais moderno, mais atualizado, nível academia. E eu gosto de manter o meu hábito da leitura como um lazer, né? Então, acho que é importante, hoje, falando até desse novo universo que a gente tem, que é tudo muito digital, tudo muito acelerado. Eu acho que voltar para esse mundo que é mais analógico, né? Da escrita, da leitura, de passar um café coado sem se ligar uma máquina. Quanto mais coisas a gente fizer sem apertar um botão, eu acho que a gente vai reforçando esses processos neurais. E, às vezes, algo simples. Por exemplo, eu jogava um joguinho no celular de palavras cruzadas. Eu comprei uma revistinha de palavra cruzada para largar a tela um pouco mais. Então, acho que são pequenos exercícios que são importantes pra gente se desenvolver, né? Não importa o que a gente estiver lendo, vai ampliar a nossa mente, a gente vai exercitar ainda mais essa neuroplasticidade. Eu vou estar mais apta para absorver novos conhecimentos, novas formas de fazer o que eu já faço todos os dias. Então, é algo que eu tenho muito, muito cativo no meu coração, sempre gostei muito. E gosto muito de levar isso para as pessoas também. Você é a pessoa que eu conheço que mais lê. Não perca esse posto, tá bom? Quero continuar, mas também quero mais gente brigando por esse posto comigo, Não, hein? mas é bacana. Vou ficar feliz. Tem bastante gente irradiando. Outro dia eu tava conversando com o Leonel.
E ele comentou da gente começar a fazer o método Cumbuca na empresa, ler um livro junto. Legal, então, quando você vê iniciativas chegando assim, isso aí você vê mudança, transforma a vida da pessoa, a leitura, né? Eu acho que a leitura, ela consegue, você vê que a pessoa começa a articular as ideias com mais facilidade, ela consegue articular pensamentos, né? Ele consegue articular as palavras quando ela tá falando. Imprescindível também para memória, né? Pra gente ter um alívio ali de ansiedade, de tudo muito rápido, né? Diferente de assistir um vídeo ali de 5 segundos, você vai ler uma história, ela vai ter uma conclusão, você vai elaborar essa história, vai criar esses cenários. Então, é muito positivo para nós. É um hábito bem legal para desenvolver. E dou essa dica, eu gosto de trazer muito para as clínicas. Pega um livro-chave ali, né? O Jeito Disney de Encantar Pessoas. Os livros do Carnegie são todos excelentes. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que eu, particularmente, acho um título horrível para um livro maravilhoso. Mas esses livros-chave, deixa disponível na clínica. Incentiva o pessoal a ler, trocar uma ideia. Fazer esse momento ali, né, de troca. É sempre muito importante também trazer isso para o cenário da clínica. Bacana. Tá. Vamos se encaminhando pro final. Sim. Foi rápido, hein? Passou, nem sei quanto tempo deu. Falar de educação é um negócio que, meu Deus longe. Do céu, né? É fantástico. O que você quer deixar de recado? Eu acho que para as pessoas que convivem com você no dia a dia, o que você vê que você gostaria de enxergar e que todo mundo na Sorri Fácil fizesse mais esse hábito da leitura, pegar corpo. Legal. E como é que você enxerga a gente aí pra frente? Legal. Te ouvindo falar, me veio muito à mente a palavra compromisso. Então, tanto da minha parte, o meu compromisso muito forte com toda a rede, independentemente da área do colaborador, de levar educação de qualidade, de uma maneira que conecte, né, que faça sentido. E do outro lado, também esse compromisso de juntar as mãos, né? Eu caminho 50%, eu preciso que eles caminhem de encontro para a gente se encontrar realmente no meio do caminho. Esse compromisso pessoal com o seu desenvolvimento, com a sua carreira, ser protagonista da sua própria carreira. Não importa hoje qual a sua função na clínica, qual o seu percentual dentro de uma sociedade. Você sempre pode ir além, evoluir, e educação sempre vai ser o caminho inicial. Então, eu acho que a palavra compromisso, né, pra gente buscar novos caminhos. E o 2025 da Sorri, ele já começa lindo, né, com o lançamento da nossa universidade, muitos encontros presenciais chegando. E uma adaptação sempre de encontro com o que a rede busca, né? Eu fico feliz de dizer que no nosso último Sorri Start, a gente manteve uma nota de 92% de satisfação da rede. Isso é muito valioso. Sempre acompanhar também se tá reverberando na ponta. E sempre ser ali um setor de treinamento que escuta antes de falar, né? Então, a gente trazer algo que seja cada vez mais personalizado para a rede. Maravilha, Tatá. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E a gente vai fazer mais podcast, porque esse tema a gente sempre tem que voltar nele, educação, né? E assim, tô animadíssima pra acompanhar os próximos episódios do SorriCast. Tem muita gente boa que vai passar por essa mesa, eu tenho certeza. Muito bom, Du. Sempre te falei isso, né? Nossa, conversar com você parece que eu tô num podcast. Você é uma pessoa que sabe conduzir a conversa, tem esse desejo de aprender com a gente também, é algo muito positivo. Então, tenho certeza aí que é um projeto gigante, que a gente tem muito a aprender com ele. Com certeza, vocês são os atores do Sorri Fácil, né? A gente tem que dar palco pra vocês. Obrigado, viu, Tatá? Obrigada, Du. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Assim finalizamos mais um podcast aí com esse tema bacana pra caramba com a Tatá, que é educação corporativa. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nossas redes sociais e vamos para os próximos.